Olá, meu nome é Márcio e você está ouvindo o terceiro episódio desse podcast. Este é um projeto que criei com o objetivo de abrir espaço para discutirmos sobre livros. Então, vão aparecer livros sobre programação, arquitetura de software, sobre agilidade e outros temas. Neste episódio, escolhi falar sobre o Clean Architecture. Então, bora começar? O autor desta obra é o Robert C. Martin, mais conhecido como Uncle Bob. Ele ajudou a elaborar o Manifesto Ágil, é autor de diversos livros, oferece treinamento online no site cleancoders.com e também atua como consultor. Sendo assim, é uma figura bastante conhecida e uma das referências quando o assunto é arquitetura de software e agilidade. E o tema desse livro, claro, é arquitetura de software. E o seu subtítulo, A Craftsman's Guide to Software Structure and Design, ou Guia de um Artesão para Estrutura de Software e Design, já diz bastante sobre qual é a proposta dele. A obra se desenvolve em 34 capítulos, e os conceitos da Clean Architecture, propriamente dita, só é apresentada a partir do capítulo 22. Então, antes de entrar em assuntos um pouco mais avançados, o autor faz uma ótima introdução sobre o tema. Começa explicando o que é arquitetura de software e a sua importância, e em seguida apresenta os principais conceitos de design, desde os fundamentos sobre Solid até Screaming Architecture. E uma coisa que achei muito interessante é a forma como são abordadas as bibliotecas e frameworks de terceiros. Durante todo o livro, ele insiste em dizer que tudo isso são apenas detalhes e que não devem impactar a arquitetura do sistema. Ou seja, de forma bem resumida, a arquitetura não deveria ser influenciada pelas tecnologias escolhidas. E acho que todo mundo já deve ter passado por essa situação. Você está em um time e a primeira coisa que tentam definir no projeto são as tecnologias que serão utilizadas. Quais bibliotecas e frameworks, qual banco de dados, onde será hospedado e etc. E até certo ponto isso é até compreensível. A gente tem uma tendência em pensar logo na implementação mais baixo nível. Queremos testar aquele novo framework que saiu, aquele banco de dados diferente, ou sistema de mensageria e etc. Mas isso é praticamente irrelevante em termos arquiteturais. E temos que ter maturidade suficiente para compreender isso e resistir à tentação de tentar definir todas as tecnologias logo no início do projeto. Então, ele aplica bem aquela ideia de last responsible moment, onde deixamos as decisões e comprometimentos para o último momento responsável, quando já coletamos mais informações e temos mais experiências que fortalecem nossas tomadas de decisões. Às vezes, no início de um projeto, pode ser que um banco relacional possa parecer a melhor alternativa, mas depois de algumas iterações o time percebe que o que precisam mesmo é de um banco não relacional. Ou, na melhor das hipóteses, chegam na conclusão que, na verdade, nem precisam de um banco de dados. Ou ainda, na pior das hipóteses, o projeto é cancelado antes mesmo de chegarem no momento em que essa decisão precisava de fato ser tomada. Mas, muito mais que isso, seguindo as ideias do livro, torna-se possível construir uma arquitetura desacoplada de bibliotecas, frameworks, integrações externas e etc., fazendo com que o sistema torne-se muito mais fácil de manter e evoluir. Não vou entrar em detalhes aqui sobre como funciona a Clean Architecture. Para descobrir isso, você vai ter que ler o livro. Mas posso dizer que os fundamentos dela são muito similares ao da arquitetura hexagonal e da Onion Architecture, sendo que as três fazem um uso bem interessante da inversão de dependência, permitindo a criação de códigos muito mais testáveis e desacoplados. E para quem eu recomendaria este livro? Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. Diria que a primeira metade, onde são apresentados os conceitos mais básicos sobre o que é e qual a importância de se estudar arquitetura de software, pode e deve ser lida até mesmo por quem ainda é mais iniciante. Gostei bastante da visão e da forma como este assunto é apresentado. Já na segunda metade, que introduz de fato a Clean Architecture, são utilizados alguns conceitos que para uma pessoa muito iniciante talvez seja um pouco mais complicado de acompanhar e compreender plenamente. Mas, ao mesmo tempo, para alguém já avançado, que já estudou, por exemplo, conceitos como arquitetura hexagonal e Domain Driven Design, talvez este livro não vá acrescentar tanta coisa, mas ainda assim vale a pena a leitura.
Outra coisa que pode ser importante para alguns é que durante o livro, o Uncle Bob conta várias histórias sobre, por exemplo, como eram desenvolvidos os softwares no passado e a evolução da ciência da computação em geral. Para alguns, isso pode ser super interessante, mas quem prefere uma leitura mais pragmática e direta, talvez fique um pouco incomodada com essa abordagem. Então, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio desse podcast e espero que você tenha gostado. Se quiser, pode mandar sua opinião, crítica ou sugestão para mim através do e-mail marcio@segunda.tech. Beleza? Boa leitura para você e até o próximo livro.